Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Eu peço desculpas para quem geralmente acompanha meu canal. Eu não tenho feito muitos vídeos porque eu estou um pouco atribulado esse mês. Mas o mês que vem eu espero melhorar as minhas leituras, colocar algumas outras em dia. Bom, gente, então hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre este livro aqui, Piquenique na Estrada. Esse livro foi lançado o ano passado pela editora Aleph e é considerado um clássico da ficção científica russa. E você lendo esse livro, você vai entender por quê. Gente, esse livro é muito, muito legal. Eu vou mostrar um pouco a edição aqui. Essa edição é da editora Aleph. Essa obra era inédita no Brasil, a primeira vez que ela foi publicada no país, tá? Uma iniciativa da editora Aleph. A Aleph sempre nos traz grandes clássicos da ficção científica. Olha só, que legal. A capa, ela é dura. Olha a lombada aqui, que legal, tá? A contracapa e essa edição aqui, ela tem uns extras muito legais. Vou mostrar aqui a folha de guarda. Olha só, muito para variar, a Aleph faz uma edição bastante caprichada, muito legal mesmo. E como extra, o primeiro extra aqui, nós temos um prefácio da Ursula Le Guin, a grande Ursula Le Guin, a grande escritora aí de literatura fantástica, que infelizmente morreu ano passado, mas deixou um legado extraordinário, vale muito a pena ler as obras dela. E esse prefácio é bem legal, porque a Ursula Le Guin ela vai comentar a importância dessa obra e vai ressaltar que não é porque ela foi produzida na União Soviética, à época, que ela não era boa. Muito pelo contrário, ela tinha muitas qualidades. Além desse prefácio muito legal da Ursula Le Guin, nós temos um outro, na verdade é um pós-fácil, eu acho, assinado pelos autores do romance, que é o Boris e o Arkady Strugatsky. Eles eram irmãos, e aí eles escreveram um pós-fácil comentando a dificuldade para publicar esse romance na União Soviética. Foi uma grande dificuldade para eles publicar. Foi uma verdadeira novela por causa da burocracia. Existia uma censura muito forte dentro do regime soviético, principalmente com relação a obras literárias. Dependendo do que elas traziam, o conteúdo era censurado, enfim. Demorou 8 anos para Piquenique na Estrada ser publicado na União Soviética. Bom, o que eu posso falar sobre esse romance aqui? Piquenique na Estrada é um livro cujo tema principal é uma invasão alienígena. Nós já vimos isso em outros clássicos, tais como Guerra dos Mundos, ou seja, a Terra ela é invadida por seres de outros planetas. Isso ocorre nesse livro aqui, mas a abordagem desse tema pelos irmãos Strugatsky é muito diferente de outras obras. Tá? Isso aqui é um aspecto bem interessante do romance. O livro, O Piquenique na Estrada, começa com a gente sabendo de antemão que já houve uma invasão ou uma visitação de seres alienígenas no planeta Terra. E que eles deixaram, o que a gente pode dizer de artefatos, num lugar chamado a Zona. Houve também fenômenos muito estranhos durante essa suposta visitação e que afetaram profundamente a vida dos habitantes de um lugarzinho chamado Harmont. A partir de então, os habitantes dessa cidade têm a sua rotina completamente transformada. Por quê? O que vai acontecer? Esses objetos ou artefatos deixados por esses alienígenas, eles se tornam muito valiosos e são muito cobiçados, principalmente pelos cientistas.
Os cientistas querem descobrir a natureza deles, a origem desconhecida, e qual teria sido o propósito dos seres alienígenas terem deixado isso na Terra. Então o que vai acontecer? Vai haver o surgimento dos chamados stalkers. Quem são os stalkers? Os stalkers, eles são, vamos chamar assim de contrabandistas, para vocês poderem entender, que vão para esse lugar chamado a zona para recolher e posteriormente negociar esses estranhos objetos. Um deles, que é o protagonista, Rick Shortheart, uma coisa assim, tá? E ele vive, assim, o modo de vida dele é justamente entrar nesse lugar chamado a zona para coletar esses objetos deixados pelos alienígenas. Então é muito interessante a maneira como os irmãos Strugatsky eles vão narrando as situações onde esses stalkers têm que ir nessa zona, que é um lugar completamente desconhecido e muito perigoso. Alguns deles eles vão morrer. A gente não sabe exatamente o que acontece, porque os Strugatsky eles não dão muitos detalhes do que realmente seria essa zona. O que é muito legal, que dá espaço para a gente poder imaginar o que seria realmente isso. A partir daí, o romance vai sendo desenvolvido e a gente vê que os Strugatsky eles usam os artifícios da ficção científica para criar um romance que seria, eu diria que até antificção científica. Por quê? Porque ele vai realmente desconstruir alguns parâmetros e até mesmo mexer ou modificar alguns temas, principalmente o da invasão alienígena. É interessante porque o romance ele permite várias leituras, ele tem várias camadas. E aí você pode ler o Piquenique na Estrada como uma crítica justamente ao regime soviético naquela época, porque os cientistas eles estavam muito interessados em descobrir descobertas, até mesmo dentro do seu aspecto armamentista, para poder concorrer com os Estados Unidos. É curioso, porque a zona é um lugar assim que dá a entender que tem radiação ali, as pessoas morrem devido a isso. E esses aspectos lembram muito o que aconteceu em Chernobyl, que foi na Rússia, aquele desastre de radiação ali que causou a morte de milhões de pessoas. Então é muito interessante também ver o quanto a ficção científica também pode ser visionária e profética. Então eu gostei muito desse livro, ele é um livro bastante interessante, ele é um livro que, como eu disse, ele traz aspectos da União Soviética nos anos 70, é uma obra que também deu origem a um filme chamado Stalker, que foi dirigido pelo Andrei Tarkovsky, com o roteiro dos irmãos Strugatsky. Eu acho que o filme deve ser tão legal quanto o romance, porque o filme também é considerado um clássico da ficção científica. E eu recomendo muito esse livro, principalmente para quem gosta de ficção científica e obras de ficção científica que, às vezes, elas podem não responder todas as questões que o leitor quer saber. Mas isso é muito mais interessante, muito mais instigante, porque faz com que a gente pense em várias possibilidades aqui que são levantadas no Piquenique da Estrada. Eu acho que é justamente esse questionamento que faz com que algumas obras de ficção científica se tornem um clássico e vale muito a pena serem lidas. Tá, gente? Então, leitura altamente recomendada para quem gosta de ficção científica de alto nível. Certo, gente? Então, esse foi o meu comentário sobre Piquenique na Estrada dos irmãos Strugatsky. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Mais uma vez, eu agradeço o pessoal que tem acompanhado o meu canal. Continue mandando críticas e sugestões. Lembrando a vocês que a campanha da melhoria do Cultura Mania continua. Se vocês puderem contribuir, ficaria muito grato a vocês. E também eu quero aumentar o número de inscritos no meu canal. Mês que vem eu pretendo fazer uma resenha sobre este livro aqui,
O Terror, do Dan Simmons. Eu estou achando um livro incrível, muito legal. Eu já passei da metade aqui, é um livro impressionante. Eu acho que vai entrar na lista das minhas melhores leituras deste ano. Eu estou gostando bastante desse livro. Tá? Então, até mais com outros comentários.